Valesca Duarte, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Bom Doutora Ana Valesca, sinta-se à vontade. Doutora Ana Valesca vai ter um tempo razoável, até 10 deputados ou 10 questionamentos de parlamentares, em tempo de 2 minutos. Casa do povo, casa de todos nós, então fique bem segura, tranquila, porque não tem maiores prejuízos que não seja a aferição do seu conhecimento e da sua experiência vivida em relação a pessoas, a combate à tortura, a direitos humanos. Primeiramente, nós gostaríamos de pedir que faça uma apresentação brevemente do seu currículo e o que fez chegar até esse momento, já também registrando que todos vocês, ao final, terão 3 horas para encaminhar o currículo aqui para esta casa, que eu penso que foi uma falha de regulação nesse diálogo e também nessa sabatina. Por gentileza, a palavra está com a senhora no prazo de 2 minutos. Muito obrigada ao presidente dessa nobre comissão. É uma honra estar nessa Casa Legislativa, nesse momento, na sabatina. Meu nome é Ana Valesca Duarte, sou advogada, né? Tem um tempo que eu já venho atuando na área dos direitos humanos. Eu fui advogada do Programa de Proteção à Testemunha, no estado do Acre. Fui presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos por quase 4 anos, atuante no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. Sou membro da Comissão de Direitos Humanos, membro suplente no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, também pelo Conselho Federal. Também atuei como assessora jurídica na vara da violência doméstica e familiar contra a mulher. E dentro da Comissão de Direitos Humanos, que eu já venho atuando também, e tenho visitado bastante os presídios, fazendo inspeções, as unidades socioeducativas. Esse período também que eu atuei no Programa de Proteção à Testemunha também foi uma grande experiência para mim, porque o Programa de Proteção também, você trabalha em equipe multidisciplinar, um advogado, um psicólogo e um assistente social. E dentro também do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, pude também trabalhar políticas em prol da criança e adolescente, controle social, né, também, e fiscalização das unidades. E, para mim, será uma honra compor esse mecanismo, né, será uma grande experiência e, com certeza, será enriquecedora ao meu currículo dentro da minha atuação dos direitos humanos. E espero poder contribuir com o Estado de Rondônia, com essa experiência que eu já tenho e mais a experiência que eu vou adquirir dentro dessa área, trabalhando no mecanismo. O mecanismo, aproveitando... Isso aí, tá. Vamos lá. Primeira pergunta, deputado Jesuíno Babade, sequência, deputado Lazinho, deputado Ayrton Gurga, que esse deputado Anderson Sujeira. Bom dia, Ana. Bom dia. Você já informou que faz parte da OAB, do Comissão dos Direitos Humanos, né? Sim, deputado. A pergunta é, a OAB, nós temos a OAB, nós temos a pastoral, nós temos demais órgãos realmente que fazem essa espécie de fiscalização. O que você entende que o comitê, e você vai ser membro, no caso, do mecanismo, né? Sim. O comitê é o órgão que tem a presença da OAB também, sim, que tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, membro dessa casa também. O que você entende que esse mecanismo vai ser diferente dos demais órgãos, ou seja, instituições, entidades, que também exercem essa função de fiscalizar? O outro ponto, na sua concepção, direitos humanos também ele abrange aos profissionais de segurança pública, quando não há condições mínimas de trabalho e mesmo assim o profissional deve laborar por conta da legislação que lhe obriga, por conta também de ter uma legislação muito rígida em não poder manifestar seu pensamento ou algo assim. Qual vai ser a concepção do mecanismo quanto a esse ponto também de direitos humanos? Vai atingir também o mecanismo vai ter também ferramentas para também poder prevenir essas ações também, por parte? E na sua concepção,
sendo membro da OAB, fazendo parte dessa comissão e tendo também no comitê um diretor, ou seja, um presidente, sendo um membro da OAB, se houver uma problemática, exemplo, uma denúncia, a senhora acredita que a senhora terá autonomia suficiente para não ter uma interferência por parte desses órgãos? E por último, a senhora está disposta a se afastar tem uma lei, a lei fala que tem que ser dedicação exclusiva, mas a senhora está disposta a abrir mão de tudo e ficar somente nessa dedicação exclusiva e o valor pago, que na verdade vai ter vamos dizer que é uma ajuda de custo, vai suprir as suas necessidades, tanto a senhora como os demais que irão compor esse comitê. São essas questões que eu queria que a senhora me respondesse. Ok, deputado. Bem, com relação à diferenciação de atuação do comitê e do mecanismo, o comitê estadual, ele é composto, né, por esses representantes dessas instituições que o senhor citou, MPF, MP estadual e entidades atuantes na defesa dos direitos humanos, como também a OAB e a Assembleia Legislativa. A diferenciação entre o comitê, o mecanismo, o membro, ele vai em campo colher informações, fazer inspeção, vistorias, monitorar e relatar situações de torturas e maus tratos para subsidiar o comitê, entendeu? Nessas informações, que o comitê seria uma forma de um conselho também deliberativo. E o mecanismo, o membro do mecanismo, ele vai fazer uma atuação mais de campo, levantar as informações. E quero lembrar aqui que o mecanismo, o membro, ele tem prerrogativas e imunidades. Imunidades por suas opiniões, ele também tem que obedecer os princípios, as diretrizes previstas na lei, ele tem que guardar o sigilo, ele tem autonomia funcional e tem que resguardar o sigilo de qualquer caso que ele esteja acompanhando, né, à frente de algum procedimento que ele está relatando. Então, independentemente de ter um membro, né, da OAB no comitê, o membro do mecanismo, ele tem que guardar sigilo. Tem que ser, tudo que ele elabora, que ele levanta, no caso de maus tratos e tortura, é confidencial. Isso está na lei, né? Não pode haver nenhum tipo de ingerência ou influência, né? Isso está na lei estadual, como também na lei nacional do mecanismo nacional. E o Brasil, foi retificado esse acordo com a ONU através do protocolo de prevenção e combate à tortura. É um compromisso. E a lei estadual, ela anda no mesmo sentido que a lei nacional. E o membro do mecanismo, ele tem essa autonomia, tem essa prerrogativa. Não pode haver nenhum tipo de ingerência. Deputado Ayrton. O Ayrton, depois do deputado Lazinho. Bom dia, doutora Ana. Bom dia. As perguntas a gente está fazendo iguais aí para todos. A senhora já teve alguma experiência nesses problemas, nessa temática, no que nós estamos debatendo hoje aqui? É uma pergunta. E qual a sua opinião como candidata na representatividade de gênero, raça, religião, essas outras situações que nós gostaríamos que a senhora nos respondesse aqui? E a mesma pergunta, mas já foi respondida também pelo Adilson, que se for nomeada tem que abandonar, parece que a lei diz, teria que também sair lá da questão do Conselho da OAB. Mas as perguntas são as primeiras duas. Obrigado. Ok, deputado. Então, o próprio edital do mecanismo, né, ele tem uma objetividade. Dentro desse mecanismo, a lei traz também que tem que ser observada a composição do mecanismo, também a questão de gênero, de etnia, né, e multidisciplinar. Tem que ser uma equipe, um membro que tem um foco voltado para a área, assim, que ele seja multidisciplinar e tem que obedecer essa questão de gênero e etnia dentro da composição. Isso está previsto também na lei. E só para complementar, que eu não consegui, de fato, todos nós, candidatos, temos conhecimento do edital, que é dedicação exclusiva. E, certamente, quem for aprovado o nome, né, vai ter que se afastar e se dedicar exclusivamente ao mecanismo. Ok.
Ok, muito obrigado. Agora, deputado Lazinho. Dona Ana, Sim. eu faço a mesma pergunta que fiz aos outros candidatos, já que o principal objetivo é tratar na questão dos direitos humanos quando se refere às pessoas privadas de liberdade, principalmente. Sim. Ultimamente, dado a facilidade que nós temos com a mídia e tal, em qualquer motim, ou em qualquer revolta, ou em qualquer ação dentro dos presídios, a gente vê atos de assassinato, atos de corta-cabeça, corta-pescoço. Isso é jogado para a mídia. Na visão da senhora, isso acontece dentro dos presídios por quê? E qual é o sentimento da senhora quando assiste ou quando fica sabendo desses atos? Bem, nós sabemos que o Brasil, né, vem sofrendo uma crise no nosso sistema carcerário, né? Falta mais políticas públicas, né, nessa área do sistema carcerário. O nosso sistema carcerário vem passando por essa situação de falência. E um dos que levam a concorrer a essas rivalidades, né, dentro dos presídios, entre as facções, inclusive, né, que é o caso que tem acontecido, a grande crise que iniciou agora no início desse ano, entre facções, PCC e Comando Vermelho, que tem acontecido cenas como essa que o senhor citou, de degolar, de matar, de haver morte de outros apenados, né? Essa situação, de fato, choca a sociedade, como também nós, que também somos defensores dos direitos humanos, nós também privamos no sentido de, como se diz assim, no sentido de prevalecer o direito de vida, a integridade física da pessoa, né, de defender o direito à vida e a integridade física da pessoa, seja ela, mesmo dentro do presídio, né, um apenado. A gente não considera essa questão de facção, embora está acontecendo essas crises, né, e essa morte que vem ocorrendo dentro do presídio entre as facções, isso choca a sociedade. Mas um dos requisitos que também influencia acontecer essas rebeliões e essas rivalidades, que é um dos pleitos até dos apenados, é em relação também à estrutura do sistema carcerário. A situação precária, as condições indignas, entendeu? Não é só uma rivalidade de território, mas eu já ouvi de alguns presos que pesa também essa questão das condições indignas que eles estão lá. O sistema carcerário nosso precisa melhorar. Nós temos uma lei de execução penal que é considerada uma das melhores, mas a crise vem piorando cada vez mais. Isso aí. Palavra agora para o deputado Anderson. De que forma a senhora, bom dia para a senhora Ana, já conheço a senhora, o trabalho que a senhora desenvolve, de que forma a senhora, dentro do comitê, a senhora vai trabalhar quando receber uma denúncia de uma determinada unidade, de que forma a senhora vai atuar dentro do conselho e dar encaminhamentos no sentido de apurar, de constatar a veracidade de uma denúncia? Pois bem, deputado. Primeiramente, se eu receber uma denúncia de maus-tratos ou tortura, né, seja do sistema carcerário ou de qualquer outro local de privação de liberdade, privado ou público, recebendo a denúncia, como membro, irei primeiro fazer uma visita em loco, né, fazer um levantamento preliminar, né, da situação, da suposta denúncia que tenha chegado a mim como membro, ouvir, né, a suposta vítima de maus-tratos ou tortura, ouvir também o diretor seja do sistema prisional, ou de um abrigo, ou de um local privado, onde tem uma pessoa de privação de liberdade. Vou colher o máximo de elementos possíveis, informações, e após a colheita, se houver indícios de materialidade, de crime, né, irei oficiar, lógico que como membro primeiro terei que relatar e encaminhar para o nosso comitê,
porque o mecanismo vai trabalhar sempre em conjunto com o comitê estadual, mas no relatório sugerir que seja aberto procedimento investigatório para apurar supostas situações de maus tratos e tortura, caso chegue a denúncia, né, ao mecanismo. Agora, deputado Jesuíno, na sua segunda indagação. A tréplica. A senhora... O deputado Laziani tem uma pergunta muito boa, e às vezes a gente espera realmente que essa resposta seja... a gente seja um pouco bem detalhada. Mas o deputado Laziani faltou uma situação aqui. Pode Só falar. uma perguntinha. O que a senhora faria, exemplo, a senhora assumir no comitê, o que o comitê, ou a sua visão de direitos humanos, pode ocorrer no Brasil, ou seja, se a senhora tivesse autonomia, se a senhora fosse uma presidente, ou dentro desse comitê mesmo, o que a senhora pode atuar, ou qual a sua ideia para melhorar, ou seja, combater tanta tortura no aspecto geral, e bem como nessa questão de decapitar a cabeça, que não é só nos presídios não, isso está virando moda. Matar, cortar a cabeça e dar tiro na mão está virando moda. O que a senhora entende também que possa ser feito através do mecanismo de tortura no estado de Rondônia para combater essas ações? Eu queria que você me respondesse. Então, deputado, primeiramente, temos que trabalhar a prevenção, né, atos preventivos para que não aconteça, né, casos de tortura e maus tratos. E as instituições têm que firmar compromisso e atender, inclusive, as recomendações do mecanismo e do comitê, no sentido de cumprir esses atos preventivos. Nós temos várias legislações internacionais, nacional e a nossa própria lei do mecanismo estadual. Nós temos tratados internacionais com regras que recomenda, por exemplo, o Protocolo de Istambul recomenda a forma como deve ser tratado o preso. E, assim, regras de Bangkok, a forma como deve ser tratada as mulheres e os adolescentes dentro do sistema carcerário. Então, assim, como membro do mecanismo, eu trabalharia nesse sentido, eu focaria no sentido de trabalhar atos preventivos, de fazer também, acho que, palestras também, até com relação a esse tema de tortura, maus tratos, inclusive até em parceria com as instituições, mas, assim, de tentar sensibilizar o Estado, né, que ele tem que firmar esse compromisso. Porque não adianta só nós, como membro do mecanismo, fazer o nosso papel, cobrar, mas precisamos trabalhar a prevenção também. Léo, eu queria até, inclusive, depois a gente vai ter oportunidade, a senhora entende que a legislação brasileira, tanto processual, penal, é adequada hoje? Ou ela precisa ter alguma reforma quanto ao cumprimento de pena, quanto à remissão de pena? O que a senhora pode qual é o seu manifesto quanto à legislação penal, processual penal? Só para perguntar, uma contra-pergunta, deputado. Execuções também, execuções. Tá. Nesse sentido, o senhor fala com olhar voltado para a tortura e maus tratos ou geral? Aspecto geral. Bem, que leis nós temos muitas, como eu citei aqui, lei de execução penal, que é uma das leis muito elogiada, mas na prática sabemos que não é fácil a aplicação. Temos a lei de tortura, a lei de crimes hediondos, e no sentido que o senhor diz aí, como eu vejo a lei processual, o Código Penal e o Código de Processo Penal. O nosso Código Penal já passou por várias reformas, né? Processo penal também. Embora todo o Código Penal ainda não foi reformado, mas a gente sabe que não adianta também só você aprovar a legislação só para aumentar penas. A gente tem muitas leis, né? Mas que na prática a gente vê que não consegue efetivá-las, né? E penso que todas as legislações precisam, sim, de uma revisão mais rigorosa, né? Mas penso que, como também, com o olhar de defensor dos direitos humanos, a gente tem que, né, com relação às penas, a gente também tem que ver a questão se aquela pena prevista na legislação, ela vai ser também eficiente. Porque, com o olhar de direitos humanos, a gente tem que analisar, né, se caberia uma penalização maior de determinada situação.
e todas as legislações é sempre importante estar sendo revista, e o nosso Código Penal precisa de uma revisão geral, né? O processo penal teve uma reforma bastante significante já, mas penso que tem que haver mais audiências públicas quando for discutida projeto de lei de alteração dessas leis, né, Código Penal e processo penal, ou legislação mesmo do crime hediondo. Nós sabemos que tem a questão aí hoje que está para ser quase aprovada, o tempo do aumento de internação dos adolescentes, né, nas unidades socioeducativas. Isso aí. Eu tenho uma pergunta também. A senhora está preparada para assumir esse cargo tão importante, relevante e espinhoso ao mesmo tempo, onde fragiliza até mesmo a relação familiar, a sua vida secular, a sua rotina? Sabemos que quem trabalha nesse meio muitas vezes são pessoas que são ameaçadas, que são inibidas a manter o convívio harmonioso na sociedade. Tudo isso acontece e não é engodo, mentira, é verdadeiro. Sim. A senhora está preparada para assumir esse cargo relevante, embora não tenha o salário a ser percebido da forma, de repente, até mais adequada, mas também conhecemos a realidade do Estado e a dificuldade, inclusive, de manter as contas em dia. A senhora está preparada para tal atribuição? Então, deputado, sim, me sinto preparada com o pouco de experiência que eu já tenho em atuação em direitos humanos, até porque quando eu também fui a advogada do Programa de Proteção à Testemunha, que também é uma atividade de risco, né, acho que corre até mais riscos, ou até igual que o mecanismo, né, já passei por isso, já trabalhei, inclusive, acompanhando o caso do Ildebrando Pascoal, como advogada do Programa de Proteção à Testemunha, no estado do Acre. Eu me sinto preparada, sim, para assumir esse cargo de mecanismo. Espero colaborar, né, com o Estado de Rondônia nas investigações de tortura e maus tratos, que nós sabemos que não acontece só no Estado de Rondônia, mas a nível de Brasil. E me sinto preparada, sim, para assumir, mesmo sabendo que é uma dedicação exclusiva, né, sabendo que é um trabalho que não é fácil, mas eu gosto dessa área de direitos humanos. Então, eu me sinto bem e vou ficar muito feliz de estar trabalhando dentro de uma área que eu gosto. E espero colaborar com o nosso Estado de Rondônia. Isso mesmo. Muito obrigado, deputado Jesuíno, na derradeira pergunta, para nós encerrarmos. Doutora Ana, Sim. o princípio da dignidade da pessoa humana é uma cláusula pétrea, onde os juristas, doutrinadores, constitucionalistas entendem que não haverá pena de morte a ser aplicada no país Brasil. Mas eu lhe pergunto, um serial killer que mata, ele já tem realmente a psicologia, o psiquiatra, já fizeram uma análise dele, ele é um psicopata mesmo. A senhora entende que nos direitos humanos, o que a senhora pode, qual é a pena para um ser humano desse? Ainda há condição, vocês falar assim, não, esse ser humano a gente tem que defender. Qual é a forma que a senhora entende? Me explique, no direitos humanos, uma pessoa que mata, ele estrupa, faz todo tipo de atrocidade, não uma, nem duas, nem três, e fala, vou fazer de novo. Exemplo, Champinha, Marcão do Nacional e outros que nós temos aí noticiados. O que a senhora pode me falar como defensor dos direitos humanos e como também com a sua experiência, vasta experiência? O que a senhora pode dizer? Então, deputado, primeiramente, a nossa Constituição Federal, ela não defende a pena de morte, né, e nem prisão perpétua. E só em casos, né, no caso a pena de morte, em caso de guerra. Agora, com relação, com o olhar, inclusive, à questão de tortura e maus tratos, né, é inadmissível a pena de morte. E, assim, a gente sabe que tem vários casos que choca a nação, vários crimes bárbaros que chocam a nação, como foi citado aqui em alguns casos pelo deputado. Mas nós, como defensores dos direitos humanos, a gente, assim, se aquele indivíduo, ele matou, ele roubou, ele cometeu um crime que chocou a sociedade,
Dentro da nossa legislação e dentro da nossa Constituição e até dos tratados internacionais, aquele cidadão ele tem que cumprir a pena dele, o que está previsto na legislação. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter esperança no ser humano, de que ele possa vir se ressocializar, a não ser que ele tenha um problema psicológico, que precisa de um tratamento, e precisa, de repente, ir não para uma prisão comum, mas sim para uma medida de segurança. Então, assim, como defensor dos direitos humanos, eu tenho que olhar para aquele indivíduo que ele é um ser humano, apesar de ele ter cometido um crime bárbaro. Mas eu tenho que ver outras alternativas. Se ele tiver problemas psicológicos, se ele for um psicopata, então que seja encaminhado numa medida de segurança, uma outra situação que, de repente, ele precisa de tratamento. Mas, assim, a nossa Constituição não permite, e eu, como defensor de direitos humanos, eu tenho que olhar e dar uma oportunidade para aquele ser humano se ressocializar. Se não tiver, se for tratamento, se não tiver como, por problemas psicológicos, ver uma alternativa de um tratamento para ele. Então, eu tenho que ter esperança com aquele ser humano. A gente sabe, e como direitos humanos, a gente também não vê só aquele indivíduo. A gente sabe que a gente também tem que atuar amplamente também, no geral, com relação também às questões da sociedade também. Isso aí. Nós encerramos com 8 perguntas à candidata Ana Valesca Duarte. Nós parabenizamos, agradecemos e também já convidamos para ficar aqui no recinto, sentar aqui no nosso plenário.